Hoje eu vou torcer pra você e pra todo mundo que está perto de mim, porque eu sou uma super fã. E eu também sou super fã da gentileza. Isso mesmo, é sobre isso que a gente vai falar nesse mês de novembro, sobre a gentileza. E o que é gentileza? Vocês sabem? Gentileza é mostrar aos outros que eles são valiosos pela maneira que você os trata. Olha, então você vai mostrar para as pessoas que elas são importantes de acordo com a forma que você trata essas pessoas. Pelas suas atitudes, pelas suas palavras, você vai mostrar para elas que elas são importantes. E é sobre isso que a gente vai falar esse mês. E por isso que eu torço por você. Eu sou uma super fã sua, porque eu quero ser gentil. Nada melhor do que ter alguém que apoia a gente, que torce pela gente, que tá do nosso lado, não é? Mesmo quando a gente às vezes tá meio emburrado, a pessoa está lá dando aquele apoio pra gente. E a gente deve tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado, não é verdade? Então, por isso, como eu gosto de ter alguém torcendo por mim, eu também vou torcer por você. Não é muito legal isso? E nós vamos ter nesse mês esse movimento. Eu torcendo por você, você torcendo por mim. E olha, todo mundo aqui super fã. Muito bem. E nesse mês nós vamos falar disso nessa primeira aula de uma forma amorosa. Como será que a gente deve ser gentil com as pessoas? Seja gentil, mas vamos falar a verdade, nem sempre é fácil ser gentil com quem é cruel com a gente. Sabe aquelas pessoas que ficam falando mal de todo mundo na escola, que ficam dando risadinha? Fala a verdade, né, tia? Não é fácil ser gentil com esse tipo de gente. E na nossa casa? Com os nossos irmãos e irmãs, será que é fácil ser gentil? Às vezes é mais fácil, vamos brigar, pra gente discutir quantas bolachas cada um comeu, de quem é aquele brinquedo, quem vai jogar primeiro, que programa vai assistir na TV. Não é muito fácil ser gentil na minha casa também, não. E quando a gente encontra aquela pessoa cara feia, nem te conhece, você não sabe nada que aconteceu e a pessoa com aquela cara bem feia pra você. Não é nada fácil ser gentil com alguém que tá de cara feia, não é? Ai, então, tia, como eu posso ser gentil? Mas a Bíblia dá uma resposta pra gente. Nós vamos abrir a nossa Bíblia, você vai ler aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 32. Olha o que o apóstolo Paulo falou pra gente. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Ai, tia, até agora só falou isso para eu ser bondoso, gentil, compassivo, mas assim, não me ajudou muito. Agora vai falar. Assim como Deus os perdoou em Cristo. Assim como Deus perdoou em Cristo, sejam, vou começar a ler do fim para o começo. Sejam, assim como Deus perdoou em Cristo, sejam bondosos e compassivos. Olha, perdão. É isso que está falando nesse texto. Que Jesus nos perdoou das coisas erradas que já fizemos. Nos perdoa das coisas erradas que nós fazemos e nos perdoará das coisas erradas que nós iremos fazer. Jesus sempre nos perdoa. Ele está sempre apagando, nos desculpando por aquilo de errado que a gente faz, que a gente sempre faz alguma coisa errada, não é mesmo? E esse texto está falando isso. Não importa quantas coisas erradas a gente possa fazer, Jesus nos dará perdão. E sabe por que ele faz isso?
Porque Deus nos ama. Isso, o amor de Deus é tão, tão grande por nós que Ele mandou o seu Filho Jesus para nos salvar, para nos perdoar. Ou seja, eu estou falando aqui para vocês que Deus é bem gentil com a gente, não é? Ele nos ama, Ele nos perdoa todos os dias, todos os momentos. Não importa se a gente está de cara feia, se a gente briga, se a gente é um pouco cruel e chatinho. Deus nos perdoa, Deus nos ama. E o apóstolo Paulo está falando isso. Assim como Deus nos ama, assim como Deus nos perdoa, o que você deve ser? Sejam bondosos e compassivos. Isso mesmo. Então, assim como Deus nos perdoa, olha lá, eu te perdoo. Podemos demonstrar gentileza para as pessoas, perdoando aqueles amigos, aqueles familiares, aquelas pessoas que dão umas mancadas com a gente, né? Que fazem coisas que não são muito legais com a gente. A gente pode falar para elas, eu te perdoo. A gente também pode falar, tudo bem. Às vezes nosso irmão quer dividir um brinquedo e você queria naquela hora. Você pode responder, tudo bem, pode ir você primeiro. Às vezes o seu irmão quebrou o seu brinquedo e você pode ser gentil respondendo, tudo bem, depois a gente conserta ou a gente resolve. Mas sabe, tudo isso a gente só vai conseguir de que forma? Lembra que eu falei? Se a gente lembrar que Deus é bondoso com a gente, que Deus é gentil com a gente. E é essa bondade, esse amor que ajuda a gente a ser bondoso e gentil com as outras pessoas. Só vou falar uma coisa aqui também importante. Se alguém estiver te machucando ou fazendo algo falando coisas que você não gosta, você pode ser gentil com essa pessoa, mas você deve pedir ajuda para um adulto, avisar, professora, mãe, pai, tal pessoa tá me machucando, tal pessoa tá falando coisas assim, assim, assim para mim, que não são legais. Se aquela pessoa não parar de te machucar, peça ajuda para um adulto. Isso não significa que você não será gentil. Você será gentil, mas você vai tentar resolver aquele problema. Tá legal? Então, voltando. Deus ama a gente. Deus também, Ele quer que a gente mude de atitude, né? Quando a tia falou aqui, procure a ajuda de um adulto. Ele não é que Ele ama a gente, quer, tudo bem, você pode continuar fazendo coisas erradas. Não, Ele perdoa a gente e Ele quer que a gente seja diferente. Então, por isso que você deve falar com um adulto, pedir ajuda para outra pessoa também, para aquela criança mudar de atitude. Mas o que a gente hoje não pode esquecer é, seja bom com os outros, porque Deus é bom para você. Não podemos nos esquecer. Vamos fechar nossos olhos, porque na hora que a gente estiver com aquela raiva, com a vontade de brigar, de fazer cara feia, o que eu vou lembrar? Seja bom com os outros, porque Deus é bom com você. Vamos orar e pedir para Deus nos ajudar? Feche os seus olhinhos para a gente fazer essa oração. Querido Deus, obrigado porque o Senhor é tão amoroso para com a gente, porque o Senhor é tão gentil conosco. Sabemos que nós somos tão importantes para o Senhor porque foi o Senhor que nos criou. Sabemos que o Senhor nos ama porque o Senhor nos deu Jesus para nos salvar, para nos perdoar de todos os pecados. Nos ajude a lembrar dessas verdades para conseguirmos ser gentis e bondosos com todas as pessoas e mostrar para essas pessoas o seu amor e o seu perdão. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, quando for difícil ser gentil, você vai se lembrar que Deus é gentil com a gente. E essa bondade de Deus, esse amor de Deus, que vai encher o nosso coração e vai nos ajudar
a sermos bondosos e gentis com as outras pessoas. O versículo desse mês também fala sobre isso. A gente vai decorar. Hoje é o primeiro dia, então a gente vai ler aqui, mas depois dos outros domingos, vamos tentar decorar, né? Tá lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Olha o que o apóstolo Paulo aqui nesse outro livro de Colossenses está falando. Revistam-se, coloquem a sua roupa, não de torcedor de qualquer time de futebol ou de basquete, mas a sua roupa de paciência, paixão, bondade, humildade. Não saia de casa sem essas roupas. Use sua roupa da bondade, que vem de Deus, para ser gentil com todos ao seu redor. Que Deus nos abençoe e uma boa semana para vocês.